Olá, tudo bem com você? Especialmente você, torcedor do São Paulo. Torcedora do São Paulo, tudo bem? Bom, espero que sim. Meus amigos, minhas amigas, neste vídeo, vamos tentar debater uma questão muito interessante que é essas cobranças que estão sendo feitas, ao técnico Crespo, diretamente ao Crespo. Pontuar também aqui, tentar dimensionar o que o Crespo é hoje para o São Paulo. Será que ele pode mesmo continuar a ser o treinador da equipe tricolor? Em função do que está acontecendo na equipe hoje, em função dos resultados que nem sempre acontecem, o Crespo ainda é técnico para o São Paulo. Esse técnico, que foi muito bem no Defensa e Justicia lá da Argentina, consegue mesmo ser esse técnico interessante para o São Paulo? Vamos pontuar, vamos pensar sobre isso juntos. Deixa aí no comentário deste vídeo se você acha que o Crespo deve ou não continuar no São Paulo. Vamos também pontuar aqui essa questão das reclamações constantes. De onde vem isso? A serviço do quê? E de quem essas reclamações estão acontecendo? Vamos, portanto, focar o São Paulo neste vídeo. E vamos tentar refletir um pouco juntos aí sobre algumas questões que envolvem hoje o tricolor do Morumbi. Deixemos claro, o grande tricolor do Morumbi, o grande São Paulo, que é um clube independente de estar vivendo seus problemas, ele nunca vai perder por a sua grandeza, a força da sua camisa, da sua tradição. Então é muito importante que as pessoas tomem muito cuidado na hora de criticar o São Paulo. Ou qualquer outro clube grande do futebol do Brasil. Por quê? Porque também está criticando, está mexendo muito, às vezes de forma equivocada também, nessa tradição toda. Evidentemente que uma crítica construtiva sempre é necessária, mas é destrutiva e oportunista, muitas vezes acabam se esquecendo, não levando em conta a grandeza de um clube como o São Paulo. Eu gostaria, antes disso, de pedir para você a permissão, uma permissão para vocês aí, meus amigos, minhas amigas, para dizer que este vídeo ele é patrocinado pelo 1xBet, que é uma empresa mundial, internacional, aí, muito importante aí no cenário das casas de aposta, muito confiável, entrega rapidamente os ganhos para os apostadores, patrocina grandes clubes do futebol mundial, o Liverpool, o Barcelona e muitos outros, e tem nas suas páginas os grandes jogos do futebol ao longo do planeta, gente, do mundo. A gente vai ter hoje, por exemplo, pelo Campeonato Brasileiro, partidas importantíssimas. A gente vai ter o Corinthians encarando o Fluminense. A gente vai ter hoje o Grêmio visitando o Fortaleza na Arena Castelão. Mengão, Flamengo recebendo o Juventude. O Santos vai jogar hoje contra o Galo, contra o Atlético Mineiro. Ou seja, todos esses jogos e muito mais que você pode encontrar na página da 1xBet. A Chapecoense também hoje vai ser anfitriã para o Furacão, para o Atlético Paranaense. Tudo isso você encontra na página 1xBet. Se você não é inscrito, eu sugiro para você que use a descrição, desculpe-me, a sugestão, o link que está na descrição deste vídeo. E se inscreva lá na 1xBet, até para dar uma dica para os caras lá que vale realmente a pena patrocinar este canal. E quando você fizer o seu primeiro depósito, use o código promocional OXJOSA para que você consiga dobrar o valor do seu depósito. Tá bom, gente? Obrigado aí pela gentileza, da paciência em relação a isto. Voltando agora ao São Paulo. O Adrian Castellanos aí andou falando um monte de... gente? E mais ou menos assim, falou um monte de coisa. Segunda entrevista que ele dá para o Jorge Nicola, não parece que isso aí, evidentemente, tenha sido inventado pelo Nicola. Evidentemente, tem aspas ali na declaração. Evidentemente, é um tipo de fala que, se por acaso a pessoa entrevistada realmente não for responsável pelo que disse, ela pode perfeitamente vir a público e dizer que não foi bem aquilo. E não foi o caso. Sabemos que não foi o caso. Ele fala, por exemplo, o seguinte, abre aspas, se Crespo continuar no São Paulo, o Benítez definitivamente não seguirá no clube. Essas são as palavras, fecha aspas, palavras do Adrian Castellanos. E a questão que a gente coloca é o seguinte, quem você pensa que é, meu irmão? Quem você pensa que é? Para ficar condicionando a presença do seu jogador ao São Paulo. Respeite o São Paulo, meu amigo. Respeite o São Paulo. Nessas horas a gente vê como todo mundo, como um bando de bunda mole acha que deve ofender o São Paulo. E aí, claro, usa o Crespo. Por que o Crespo? Porque o Crespo está mais ou menos nocauteado. O Crespo está na lona. Então é interessante, é fácil, é agradável você chutar cachorro morto. É agradável você tentar nocautear quem já está na lona. Isso é uma atitude covarde. Covarde. Mas é a mais fácil. Por que você não critica quem você... Por que você não critica, por exemplo, o Belmonte? Por que você não critica, por exemplo, o Casares? Porque você provavelmente vive aí relações promíscuas, assim como todos os empresários, com dirigentes como esses dois que eu citei aqui agora.
Então fica fácil, por exemplo, criticar o técnico Crespo. Uma coisa é o que o Crespo tem sido como técnico para o São Paulo, outra coisa é esse tipo de atitude. Isso, de onde vem isso? Vem da covardia de alguns. Como também o empresário do Orejuela, que também errou, até no caso ali, até tem um pouco de razão, no sentido de, é muito estranho a condução do Orejuela, o próprio Belmonte o criticou, né? E também tão pouco o empresário do Orejuela criticou o Belmonte, mas criticou também o técnico Crespo, também condicionou a presença, a continuidade do Orejuela no clube. Com a saída do Crespo, quem essas pessoas pensam que são? A que ponto se chegou? Agora, isso vem de onde? Isso vem justamente da gestão do São Paulo. A gestão do São Paulo também responde por esse tipo de coisa. Porque não há comando, gente. Não há comando, há um vazio de poder. E mesmo nesse vazio de poder, as pessoas sabem com quem pode mexer. Elas sabem, por exemplo, que não vão mexer, não podem mexer, por exemplo, com o presidente, com quem ela pode sempre ter algum benefício na relação. Então o melhor é criticar aquele que está golpeado. E o golpeado da vez é o técnico Crespo. Então isso vem do comando do São Paulo. A gente teve no jogo do São Paulo contra o Cuiabá o Igor Gomes, que não joga nada, tá jogando nada. Pegou a bola para cobrar uma falta, sendo que isso não é realmente aquilo que ele faz, porque o jogador faz o que quer. Faz absolutamente tudo o que quer. E todo mundo tá vendo isso, inclusive os empresários, os agentes dos jogadores. Agora, uma coisa que eu sempre chamo a atenção do torcedor e da torcedora dos clubes do futebol do Brasil, e chama a atenção dos torcedores de São Paulo, é para algo muito importante. Quando um agente faz essa crítica, não é só o agente que está fazendo. Isso também reflete o que pensa o jogador. E o cara acaba sendo porta-voz do jogador. Então o Benítez é responsável por isso também. O menino de vidro, o boneco de vidro que não pode ser tocado porque quebra. Que não está entregando, mas porque em condições, ele não está em condições. E quando entra, tão pouco consegue jogar. Ele também pode ser reserva do São Paulo. Se ele não estiver jogando bem, ele pode perfeitamente ser reserva do São Paulo. Porque se ele está minimamente em condição, é muito interessante a gente pensar o seguinte, ele tem que entregar muito mais. Ele não pode entregar um pouquinho. Ele tem que entregar muito mais do que os outros entregam, porque ele tem um salário muito alto. Porque ele é um referencial técnico dessa equipe do São Paulo. Então ele tem obrigação de jogar muito bem. Se ele joga só um pouquinho, tá errado. É pouco. É muito pouco. E quando ele joga, ele também não tá jogando absolutamente nada. E de repente ele não tá jogando muito nada porque não tá se esforçando. E não tá se esforçando por quê? Porque não quer tocar, não quer ser tocado por ninguém. Porque se for tocado por algum adversário, ele vai quebrar. Porque ele é de vidro. É um custo-benefício completamente infeliz para o São Paulo. Não vale a pena continuar com esse jogador. E principalmente agora, que uma pessoa que vale nada, aí no caso, no mundo do futebol, vale nada. Pode ter sua valia como empresário, não sei o quê, no mundo do futebol vale nada. Não é nada perto do São Paulo. Nada. Se acha no direito de praticamente decretar que se o técnico continuar, o meu jogador, é que os dirigentes do São Paulo deveriam aproveitar essa situação e dar um chute na bunda desse cidadão. Assim como o jogador é representado por ele também. É triste ver um negócio desse. É muito triste, é muito chato. Agora, vamos lá. Vamos falar também um pouco sobre o Crespo. Uma questão tá errado golpear quem já está muito nocauteado. É muito mais fácil atacar hoje o Crespo. Porque ficou fácil, ele está realmente à vista dos olhos de muita gente em baixa. Ato de covardia. Agora, vamos pensar no Crespo aqui. Você acha que o Crespo deveria continuar a ser o técnico do São Paulo? Você acha que ele está entregando para isso? Agora, eu gostaria de convidar você a pensar também o que era esse técnico no Defensa e Justiça. Antes no Banfield, ele também não conseguiu ser um técnico bem interessante, mas sinalizava lá que faria um trabalho no Defensa. Muita gente fala, no Defensa e Justiça havia um trabalho prévio feito pelo Becatete. É verdade. O clube facilita muitas coisas, mas também porque o clube é organizado, coisa que hoje o São Paulo não é por causa dos seus dirigentes. Agora, ele também teve alguma coisa importante. Ele também soube reagir ao que foi deixado para ele. E no São Paulo, ele pega uma herança maldita do tal do Diniz, que é um entregador de coletes. Não é um técnico de futebol hoje mais. Há um bom tempo ele é entregador de colete. E que fez muito mal para o São Paulo também. Não conseguiu entregar nada em termos de título para o São Paulo. Absolutamente nada. Entrega uma equipe confusa, com jogadores mimados, que são mimados também pelos dirigentes, porque quando os dirigentes não cobrem o desempenho desses caras, ao mesmo tempo, direta ou indiretamente, estão mimando esses garotos de Cotia.
Então o Crespo pega uma herança no São Paulo que não é das melhores. Ele trabalha num clube que tudo não funciona, gente. As coisas não funcionam no São Paulo. Não funciona. Aliás, o Muricy deu uma entrevista ontem para o Nilson César. Primeiro, o entrevistador passou pano, né? Só perguntou aquilo que não machuca, né? Não fez nenhuma pergunta complicada. E o Muricy, quando ele estava falando do São Paulo, me lembrou muito o Belmonte. Porque esses caras parecem que estão falando do São Paulo que já não existe. E é triste ver que até o Muricy está nessa também. Até o Muricy Ramalho também está nessa. Falando do São Paulo como se o São Paulo não tivesse grandes problemas. E a coisa é muito séria. O São Paulo está flertando com o precipício, gente. Há um precipício convidando o São Paulo, tentando sugar o São Paulo. E esses caras continuam vivendo uma época do Telê, achando que o São Paulo vai disputar o título mundial em Tóquio. E não é mais a realidade do tricolor. Mas parece que eles não entendem. E o discurso do Muricy, as falas, as respostas do Muricy, completamente blasé, dava a entender que estamos falando de um outro clube. Ele trabalha num clube diferente daquele que os torcedores estão vendo. É diferente daquela equipe que entrega resultados medonhos para os seus torcedores. Então o Crespo é o que nesse momento? Ele é um técnico que realmente não faz o trabalho que fazemos defesa. A gente vê vários problemas. Se a gente olhar para aquele jogo de defesa, a gente tinha um jogo de muita associação. Jogadores que se aproximavam muito, gerando muita associação nas transições. O caminhar junto funcionava naquela equipe. A gente não vê isso no São Paulo, que é uma equipe extremamente espaçada. A gente via que as triangulações era algo muito presente nesse jogo. Hoje os jogadores, por ficarem muito espaçados, não buscam a triangulação também. Será que isso é treinamento mesmo? Será que quando os jogadores não geram essas triangulações, isso também é fruto do não treinamento disto? Ou é porque os jogadores não estão empenhando? Porque a triangulação implica o jogador se dedicar, se aproximar, se esforçar. Olha, tem um portador da bola ali um pouco mais à distância. Eu tenho que chegar perto e me aproximar para gerar essa aproximação, né? E criar também a triangulação. Às vezes também é por causa do jogador. A gente sabe que os mimadinhos de Cotia não querem fazer isso. A gente percebe claramente. A gente vê, por exemplo, uma posse de bola que era uma posse de bola construtiva. Muitas vezes o São Paulo sequer tem maior posse de bola que os seus adversários. A gente vê os lançamentos, né, em profundidade, como elemento do jogo que tornava o jogo de posse de bola de defesa muito agudo em alguns momentos. A gente não vê isso no São Paulo. É lançamento de qualquer jeito que acontece. Porque parece que o jogador não se esforça muito. O lançamento tampouco é tão agudo. A gente não vê as inversões, que é algo para você despistar a marcação da equipe adversária, para você desconstruir perspectiva dos marcadores adversários. A gente não vê isso nessa equipe do São Paulo. A gente não vê as inversões, a gente não vê os lançamentos mais agudos, a gente não vê a transição para o campo de ataque funcionando. A ocupação de espaço é ruim, é muito ruim, mas isso será que é tudo por causa do técnico? Será que tudo isso por causa do Crespo? A gente sabe que tem muita coisa no São Paulo que não está funcionando. Por que o Crespo tem que ser o grande competente dessa história? Por que ele tem que ser impecável quando nada é impecável no São Paulo? Quando os dirigentes sequestraram o São Paulo, o Clube Social do São Paulo sequestrou o São Paulo Futebol Clube dos seus torcedores. E o São Paulo não funciona. E a gente, claro que a gente tem que esperar que o Crespo funcione também, mas ele é o único responsável pelo que está acontecendo. O pessoal fala, fora Crespo, que vem outro técnico. Eu estou deixando aqui uma interrogação para vocês. Eu não estou falando que está certo ou errado. Mas qual é o técnico que daria certo hoje? Que conseguiria, por exemplo, dar conta desses problemas todos? Eu acho que pode haver técnicos, sim, no cenário do futebol sul-americano, que poderiam dar essa resposta, mas o São Paulo não vai atrás deles. Não vai atrás, até porque parece muitas vezes que esses caras também não estão comprometidos com o São Paulo vencedor também dentro de campo. O Crespo pode ser tudo isso sim, pode ser um técnico que não esteja funcionando perfeitamente neste momento. Agora, é muito bom deixar claro, concordando ou não com o futebol, com o que está acontecendo, porque o futebol dele não é um futebol, o futebol do São Paulo não é um futebol do defensa. Até que ponto ele é o grande responsável por isso? Até que ponto ele pode reagir a isso e fazer algo diferente? Eu deixo essa pergunta para vocês. Vale a pena continuar com o Crespo ou não? Porque se chegar outro, qual outro, meus amigos? Rogério Ceni, vocês acham mesmo? Rogério Ceni já está sendo conhecido no mundo do futebol como um cara que deixa o clube na mão. Na hora H, na hora do problema, ele deixa na mão. Inclusive, deixou o São Paulo na mão quando recebeu a proposta do Flamengo. Porque ele estava apalavrado também com o Casares. Ele deixa o São Paulo na mão. Assim como deixou o Fortaleza 2 vezes na mão. Inclusive, por causa da sua atitude, o Fortaleza quase caiu para a Série B do futebol do Brasil na temporada passada. Esse técnico que vocês querem no São Paulo, vamos deixar claro uma coisa. Algo muito importante e relevante que não deve ser esquecido nunca pelo torcedor é o que foi o seu ídolo dentro de campo. Mas cuidado, quando você acha que esse ídolo vai ser importante também em outras funções no clube e na equipe do seu coração. É isso. Obrigado pela gentileza de ficar comigo neste vídeo. Até o final.